Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, ao vídeo de domingo do Campeonato Brasileiro. Seguinte pessoal, vou pedir para vocês desde já se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Também curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Iago, eu tenho um grupo de WhatsApp, tenho um grupo de Telegram que a gente fica trocando ideias sobre futebol. Manda esse vídeo, manda o vídeo de ontem também, ou manda os outros vídeos do canal. Sempre muito importante contar com a tua ajuda e com a tua presença aqui no canal. Também pedindo para vocês comentário nesse vídeo. A gente está tentando estrear uma nova forma de explicar essas predições ou essas criações de possibilidades, diferentes cenários no futebol. E eu preciso do feedback de vocês, desse retorno de vocês, justamente para a gente conseguir ajustar a comunicação, tá? Então, como eu vou precisar desse retorno, peço que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, se ficou simples de entender ou não ficou, enfim, como vocês preferirem. Combinado? Tamo junto aí. Vamos ao seguinte, vamos ao cenário. Temos aqui, só para a gente passar mais rápido, a gente já falou isso no vídeo de ontem, critérios principais desse Brasileirão. Temos aí chute certo ao gol, ou seja, chutar e atingir a meta e converter. Então são dois pontos importantíssimos que você passa a ter nesse Brasileirão. Qual é o cenário que a gente tem nesse Brasileirão em termos de finalização? Boa parte das finalizações estão sendo desperdiçadas, ou seja, você finaliza de qualquer jeito ou finaliza sem criar perigo, não atingindo a meta, e isso acaba acarretando numa tendência negativa da conversão de passe para chute, porque o software vai entender que converter para algo que eu vou desperdiçar grande parte não é importante. Percebe a lógica? Então, o grande ponto não é que esse indicador ele é negativo, mas como ele é um indicador de razão entre passe e chute, você precisa melhorar o chute, atingir mais a meta para que esse indicador fique positivo. Tá bom? Então, vamos também à parte de defesa. O goleiro impedir que a tua equipe leve o gol é importantíssimo, tá? Então, esses são os 3 pontos aí principais. Vamos à análise por estilo de jogo. A gente vai fazer essa análise, esse ajuste ao longo do campeonato todo, tá? O estilo de jogo de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Red Bull e Fluminense formam um primeiro grupo, segundo a parte estatística que a gente vem observando, tá? Basicamente é um grupo com mais posse de bola, tá? Progride mais em campo com passe, tem toda uma característica específica dessa equipe, tá? Dessas equipes no caso. No grupo 2 eu tenho as características de equipes que variam esse jogo ao longo da competição, equipes que ficam menos com a posse da bola, mas que precisam de menos passes para converter uma finalização, que conseguem ainda encontrar um certo estilo de jogo nessa organização sem tanta posse da bola, tá? E você tem um grupo 3, que é Santos e Vasco, tá? Que aí você não fica com a posse da bola, não arranja formas de converter para gol, não tem uma organização que vai progredir em campo, ou seja, tem muita dificuldade na forma de você organizar a sua equipe, tá? Então você tem aí 3 grupos, basicamente. Vamos também às 3 melhores equipes até agora do Brasileirão, segundo os critérios que a gente coloca. Em terceiro lugar temos o São Paulo, superou o Flamengo. O Flamengo era o terceiro na última vez que a gente mostrou isso. Superou o Flamengo, né, e passou a ser o terceiro colocado justamente na vitória no Clássico contra o Santos, 4-1. Também Palmeiras, que era primeiro, caiu para segundo, manteve ali o overall 58, mas caiu. Então ali nos decimais o Palmeiras perde para o Botafogo, que assume a liderança na nossa análise, tá? Em termos de equipe do campeonato é a mesma que a gente falou ontem, ou seja, não há mudanças, né? A gente não está considerando os jogos de sábado, não há mudança entre uma rodada e outra. A gente mantém basicamente essa equipe que está na tela para vocês: o PR Nino, Léo Pereira, Maguinho, Ayrton Lucas, Vila Sante, PH Ganso, Christian, Eduardo Sacha, Roger Guedes e Tiquinho Soares como grande jogador deste Brasileirão, tá? Vamos a esta tela, que é a mesma que a gente mostrou ontem, né, sobre as previsões. Como a gente já está vendo os jogos de domingo, eu vou focar só no domingo, tá? Só nessa segunda coluna que vai estar para cá, né? Então a gente vai focar só nesses jogos que estão para cá, tá? Então não pense que a gente vai focar nesses daqui. Basicamente vocês vão poder verificar, eu estou gravando isso na sexta-feira, vocês vão poder verificar neste vídeo de domingo se a gente acertou ou não essas previsões, essas 5 primeiras previsões, e a gente vai falar sobre essas 5 últimas aqui, tá?
Nos confrontos de hoje, temos no mando de campo vantagem para o Red Bull e no plano estratégico vantagem para o Red Bull, tá? Então, nos dois, você apresenta uma vantagem ouro para o Red Bull, tá? Em cima do Internacional. Santos e Botafogo, vantagem ouro para o Botafogo no plano estratégico, vantagem bronze para o Santos no plano de mando de campo, tá? Então, o mando de campo influenciaria ali para o empate ou uma ligeira vitória do Santos, mas isso é muito difícil de acontecer, ou pelo menos a vantagem é só no nível bronze, tá? Temos aí uma vantagem nível ouro nos dois, tanto no estratégico quanto no mando de campo para Cruzeiro, né, no confronto contra o Goiás. Vasco e Atlético Paranaense, vantagem prata no plano estratégico para o CAP e vantagem bronze no mando de campo. Ou seja, o Vasco jogando em casa, o Atlético jogando fora, o Atlético tem a vantagem, tá? Ligeira, mas tem. E temos aí Coritiba com uma vantagem bronze pelo mando de campo, mais uma vantagem ouro para o Fluminense, jogando em relação ao plano estratégico, né? Então, assim, a vantagem da equipe do Fernando Diniz no plano estratégico e uma ligeira vantagem da equipe do Coritiba por mando de campo, tá? Então temos esses cenários aí, depois vocês também comentem se a gente acertou ou não os jogos de sábado, tá? Vamos aos jogos de hoje, tá? Aos jogos desse domingão. Temos aí Red Bull Bragantino e Internacional, overall 56 para o Bragantino, overall 42 para o Inter. Vantagem da equipe de Bragança, jogando em casa. Tende a ter um jogo equilibrado em termos de posse de bola, as duas equipes tendem a ter uma posse de bola relativamente parecida, mas uma vantagem de progressão no campo para o Red Bull, uma vantagem de conversão para o Red Bull, de finalização certa, de conversão para gol. Então todas essas vantagens pendem para a equipe de Bragança, o que dá uma vantagem aí nesse confronto de 1 a 2 gols para o Bragantino, tá? Se a gente for olhar pelo plano estratégico, essa vantagem cai para 1 gol, tá? Mas assim, é muito pouca diferença, a vantagem em tese é toda do Bragantino. Santos e Botafogo, Santos jogando como mandante, overall 54, Botafogo jogando como visitante, overall 52, tá? Isso é normal. Qual que era o mais provável de acontecer aqui entre Santos e Botafogo? O mais provável aqui seria uma vitória no limite por 1 gol de diferença para o Santos, tá? Olhando o mando de campo, mas assim, muito tendencioso ao empate, tá? A vantagem é muito tendenciosa ao empate em si, tá? Ou seja, essa vantagem de mando de campo que o Santos tem não é confiável, tá? Em relação à equipe do Botafogo. O que a gente vai ter é, no plano estratégico, uma vantagem do Botafogo por quase 2 gols de diferença. Então, o que a gente vai ter que ver é quanto que esse mando de campo vai pesar nesse confronto, mas em tese, ou é um confronto equilibrado para quase 0 a 0, ou vitória do Botafogo, tá? Se você for pender essas duas situações. O que a gente pode esperar? Confronto equilibrado na posse da bola e um Santos que converta um pouco melhor jogando em casa do que o Botafogo, tá? Onde está a grande vantagem do Botafogo sempre quando você for analisar jogos fora de casa? Está no Lucas Perry. Basicamente, o Lucas Perry faz um grande campeonato brasileiro e ele evita grande parte dos resultados negativos para essa equipe do Botafogo, tá? Vamos a Cruzeiro e Goiás. Cruzeiro overall 50, Goiás overall 43. Pelo mando de campo, é a vantagem de 1 gol de diferença para o Cruzeiro, né? Dominando quase todas as ações, mas tendo a mesma dificuldade sempre, que é converter para gol, ou seja, gerar o gol em si. Já a equipe do Goiás tem dificuldade em todos os cenários, até converte um pouquinho mais do que o Cruzeiro, mas mesmo assim acaba sofrendo muito com as ações dos adversários, e aí a vantagem pende para o Cruzeiro. Se a gente for olhar um plano estratégico, vantagem do Cruzeiro por quase 2 gols de diferença, ou seja, de novo, cenário ouro para o Cruzeiro nas duas situações, tá? Vamos a Vasco e CAP. Temos aí o Vasco, overall 43, CAP overall 45, aquilo que a gente falava do mando de campo, já apresentava vantagem para o CAP, mesmo que muito ligeira, com muita probabilidade de empate, né, aquela vantagem bronze que a gente apresentou, porque é um Vasco que tende a ter um controle de jogo mediano, ou seja, não consegue ficar com a posse da bola, tende a ser um 50-50 de posse de bola, que até consegue finalizar mais, mas que converte menos para gol. Então o CAP acaba ficando com vantagem, e o CAP ainda se protege melhor do adversário do que o Vasco, o que dá ainda vantagem para o CAP. Se a gente for pelo plano estratégico, né, com equipes ali
semelhantes, você passa a ter a vantagem do CAP por quase um gol, vantagem prata ali, mas mesmo assim era uma situação que o Vasco poderia aproveitar para somar pontos, e contra um adversário difícil como é o Atlético Paranaense vai ser mais difícil. Assim, um empate já é um grande resultado, por incrível que possa parecer, somando alguns pontinhos à luta contra o rebaixamento. Tá? Coritiba e Fluminense é o último jogo de segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite. Curitiba overall 49 jogando em casa, Fluminense jogando fora de casa overall 46. Você tem uma ligeira vantagem para o Curitiba, 0,4, que isso quer dizer uma vantagem bronze ali nesse momento. O grande detalhe dessa vantagem é que é um Coritiba que não tende a ter o domínio do jogo, mas tende a ter uma situação muito próxima do que ele é confortável, né? Não fica com a posse, mas contra-ataca. Tá? Se aproveitar melhores situações, se conseguir converter melhores situações para gol, leva vantagem. Se não, Fluminense acaba levando vantagem, ou pelo menos há uma tendência de empate ali, caso isso não ocorra, se a gente for relacionar isso a mando de campo. Tá? Estratégia da Fluminense por 1 a 2 gols de diferença, e pesa muito a fase de cada uma das equipes no Brasileirão. Beleza? Então, esse é o plano que a gente tem sobre esta rodada do Brasileirão. É um vídeo que a gente vai tentar modificar os formatos ainda para ajustar, então eu peço feedback de vocês novamente para quem chegou até o final do vídeo. E, óbvio, eu agradeço a presença e a audiência de vocês aqui todo final de semana acompanhando as rodadas do Brasileirão. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!